Olá, sou a Cauane Rocha, sejam bem-vindos ao podcast Nós em Pauta, o podcast de Humanidades do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. E hoje falaremos sobre o tema diversidade étnico-racial no ambiente acadêmico. E para introduzir, eu gostaria de fazer uma conexão com a história do nosso país. O Brasil, como um país multirracial, tem a temática da diversidade diretamente relacionada com o processo de miscigenação, ocasionado pela colonização e exploração dos povos. O cruzamento do europeu com o indígena e o africano é matriz dessa pluralidade étnica. Então, nessa linha, falar sobre inclusão, diversidade e equidade é essencial no conceito da educação, que é o tema que faremos ligação nesse episódio de hoje. E atualmente, como fruto de pressão política, lutas sociais e reivindicações, é notório o avanço de políticas de inclusão racial, tratando principalmente de pessoas pretas e pardas. A existência da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, a Lei de Cotas para o Ensino Superior e pautas que discutem a questão quilombola, são de grande importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais receptiva e inclusiva, principalmente no meio acadêmico. Meio esse que sofre um fenômeno chamado de epistemicídio, descrito como processo de eliminação ou de desvalorização de conhecimentos, saberes e culturas não ocidentais, iniciado pela colonização do nosso país. Conectando agora com o nosso ambiente acadêmico, o Instituto Federal tem o NEABI, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, importantíssimo para a promoção de igualdade social e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva no ambiente acadêmico. Desde 2015, o NEABI vem atuando para combater o racismo e a discriminação das populações negra e indígena dentro do FSP. As diversas situações de discriminação vivenciadas no cotidiano por estudantes e servidores da instituição são reflexos de um racismo estrutural presente na sociedade brasileira como um todo. No entanto, internamente devem ser reconhecidas como responsabilidade da instituição, para que assim haja um avanço no compromisso de promover a educação antirracista e inibir assim qualquer prática racista nas relações estabelecidas dentro da comunidade do Instituto Federal. Gostaríamos de convidar agora um membro do núcleo para poder explicar para a gente melhor quais são as políticas que um núcleo como o NEABI pode adotar para promover uma maior igualdade racial dentro de um ambiente, especialmente no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Olá, Cauane, boa tarde. Agradeço antes de mais nada o convite para estar dando essa contribuição. Então, eu me chamo Jomar Borges dos Santos, estou servidor no campus Jacareí como técnico em assuntos educacionais, atuando na coordenadoria sociopedagógica. Eu sou formado em Educação Física, Pedagogia, meu mestrado é no campo da educação profissional, mas além da educação profissional, a temática étnico-racial também faz parte do meu campo de estudo e aprofundamento. Bom, sobre minha trajetória e papel no núcleo, né? Então, eu ingresso no NEABI em 2022, muito por conta da necessidade de estar junto a outros servidores que discutam a questão étnico-racial e conseguir desenvolver pesquisas, inclusive qualificando o que seria atuação profissional. Então, participo do edital em 2022 e aí ingresso participando das formações, participando de alguns grupos de trabalho, atuando nas bancas de heteroidentificação. Participei também do intercâmbio que o núcleo construiu ano passado, onde fomos com a equipe para Moçambique, e atualmente estou compondo a coordenação do núcleo. Vale ressaltar que o núcleo ele tem esse foco na promoção de estudos e ações sobre a questão temática das relações étnico-raciais e fundamentadas principalmente na Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que instituiu as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. No último dia 20 de agosto, o núcleo completa 10 anos no IFSP, um dos mais antigos da rede, e hoje é composto por 82, em média, servidores em 30 campos diferentes, né? Então, essa é a conformação do núcleo hoje. E no campus de Jacareí, né? No campus de Jacareí, o núcleo é composto por mim, pela servidora Milena, que também atua no sócio, pelo servidor Valmir, que ele é docente, pelas estudantes Érica e o Isidoro, que são da pedagogia. Nós estamos envolvidos muito nos processos de desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão, projeto de ensino, articulação de eventos,
e aí visando o quê? Qualificar o que seria o letramento racial no campus, seja em ações junto aos estudantes ou junto a servidores, né? Então a gente cumpre esse papel de estar monitorando, tentando, sensibilizando e apoiando ações que são desenvolvidas em áreas próximas à temática que a gente vem trabalhando, né? Então, além das leis que foram citadas, hoje a gente tem, por exemplo, uma política nacional de equidade e educação para relações étnico-raciais, a PNERC, né? Um dos tópicos da PNERC é a construção também de protocolos que garantam o enfrentamento e a resposta à violência racial que os estudantes tendem a passar na instituição. Então, nós também, do campus, estamos participando do comitê estadual, da comissão que está elaborando esse protocolo. A gente tem discutido essa questão do protocolo também no campus. Então, é mais ou menos isso que a gente vem fazendo. A gente vem desenvolvendo essas ações de ensino, pesquisa e extensão, vem participando, tentando colaborar com os eventos e atuando na construção de instrumentos que qualifiquem a questão do letramento racial entre estudantes e servidores e que contribuam para melhorar essa questão do acesso, permanência e êxito dos estudantes, porque a gente fala na permanência, mas a gente não discute a qualidade dessa permanência, né? Então, essa questão de amplificar a política, no nosso entendimento, vai contribuir para a manutenção e permanência, inclusive, de parte desses estudantes que a gente tem na instituição. A gente espera que com isso a gente contribua para diminuir o que seria a incidência do racismo, inclusive que existe na instituição, mas a gente sabe que é uma luta que não é só do NEABI, né? É uma luta que é de toda a instituição. Então, a gente se coloca contra apoio também para as ações de outros servidores, outros estudantes e pesquisas, inclusive, que a gente não está envolvido, como colaboradores para tentar ampliar o alcance da política. E apesar dessas mudanças positivas, a desigualdade racial permanece, tanto fora como dentro do ambiente acadêmico. O crescimento de pessoas pretas, pardas e indígenas tem se tornado expressivo nos últimos tempos. Porém, o campo educacional continua produzindo e reproduzindo no seu interior um quadro de desigualdades raciais. O que para Mário Augusto Medeiros da Silva, professor de Sociologia da Universidade de Campinas, acaba provocando um esquecimento no conteúdo científico produzido por pessoas etnicamente vulneráveis. E ele diz que uma faceta muito cruel do racismo é a perda da memória, a memória coletiva e social. Se a gente não tem a memória científica de pessoas negras, a gente diz que elas nunca existiram. E pessoas que hoje estão na universidade acabam não tendo em quem se espelhar. Temos também dentro do campus a Coordenadoria Sociopedagógica, que tem como objetivo de garantir o acesso ao ensino e a permanência estudantil no ambiente acadêmico. Por meio de ações, programas e projetos que inclusive já tive a oportunidade de fazer parte, a CSP tem como proposta acompanhar o andamento contínuo discente em seus aspectos pedagógicos, educacionais, psicológicos e sociais. Ações essas que desempenham grande importância para a garantia de que estudantes, principalmente aqueles identificados como pretos e pardos em maior situação de vulnerabilidade, que são também os que possuem taxas menores de conclusão dos níveis de ensino em que são matriculados, ou que ingressaram por meio de ações afirmativas, consigam assim concluir seus cursos com sucesso nas instituições. Partindo desses pontos, gostaríamos de entender quais são as ações sociopedagógicas necessárias para garantir a permanência e êxito de um estudante em situação de vulnerabilidade. Olá, pessoal. Meu nome é Milena, sou técnica em assuntos educacionais aqui do campus de Jacareí. E vou contar para vocês um pouco da minha trajetória e, após isso, responder a questão colocada pelo podcast. Bom, eu sou uma mulher negra, nascida na região da Brasilândia, que é uma região periférica de São Paulo. Me mudei para São José dos Campos, né, com a minha família aos 8 anos de idade, em função do trabalho do meu pai. Posteriormente, né, durante a adolescência, estudei no colégio da Embraer e logo após ingressei, né, na universidade. Acabei, né, cursando a Universidade Estadual de Campinas, fazendo ciências sociais. Então, sou uma cientista social e, posteriormente, fiz demografia, né, pós-graduação em demografia e, portanto, hoje sou demógrafa, mestra em demografia, além de doutoranda em demografia também. Bom, em 2016, né, assim que eu ingresso na pós-graduação, se deflagra uma greve estudantil na Unicamp
E um dos motes era a adoção das cotas étnico-raciais, que não era adotada pela universidade até então, uma universidade estadual, pela ampliação da moradia e pelo aumento, né, e valorização dos auxílios sociais. Bom, posso dizer que nessa época eu mergulho de cabeça na minha atuação no movimento negro, e que isso, né, contribui muito para a posição que eu me coloco hoje, né, para a forma como eu me coloco hoje. Bom, cursando o doutorado, né, na Unicamp também, eu acabei prestando um processo seletivo para professora substituta no Instituto Federal. Então, eu ingresso, né, primeiro como professora substituta no campus de Jundiaí, durante a pandemia, e após a minha saída, é lançado o concurso para técnico em assuntos educacionais. Eu presto, acabo ingressando no campus de Ilha Solteira e trabalho lá na coordenadoria sociopedagógica. Depois sou transferida para São Paulo para trabalhar no NAPNE. E após isso venho para Jacareí para trabalhar aqui na CSP. Então, basicamente, essa é a minha trajetória dentro do Instituto Federal de São Paulo até então. Bom, uma coisa importante de se apontar é que eu ingressei como concursada no Instituto Federal em 2022, que é o mesmo ano que se iniciam as bancas de heteroidentificação nessa instituição. Bom, desde o princípio eu me junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal, tendo em vista a minha trajetória na Unicamp e de integração com o movimento negro, né? Então, eu entro a princípio como colaboradora, até que seja possível adentrar de fato como membro, né, a partir da portaria designada pelo Instituto Federal. Bom, e aí, qual tem sido a minha atuação dentro do núcleo, né, e a de tantos colegas? Acho que o nosso principal ponto, né, é que o núcleo de estudos tem atuado não apenas, né, para discussões acadêmicas, né, mas também, de fato, tem contribuído para a efetivação das políticas dentro do Instituto Federal de São Paulo, entre elas, né, a efetivação das bancas de heteroidentificação até então. Bom, indo para a pergunta do podcast, né, que é: quais são as ações sociopedagógicas necessárias para garantir a permanência e êxito de um estudante em situação de vulnerabilidade e étnico-racialmente diverso no Instituto Federal Campus Jacareí? Fico pensando que esse é um tema bastante complexo, mas que talvez seja possível iniciar a discussão pensando aqui em 3 pontos fundamentais. O primeiro deles não pode deixar de ser, né, o aumento no valor dos auxílios permanência, né, que aqui eu coloco numa perspectiva não apenas do setor sociopedagógico, né, da coordenadoria sociopedagógica, mas também como um compromisso que deve ser da gestão, né, da unidade, mas também da gestão do Instituto Federal como um todo, para além de ser da gente, enquanto sociedade, pensar qual é o orçamento público, né, que tem sido destinado para a permanência dos nossos estudantes. Sendo assim, me parece fundamental, né, é da primeira ordem, que a permanência material seja garantida. Não existe escola, não existe Instituto Federal, não existe universidade sem estudante. Então, se não há comida, se não há formas de chegar, né, ao local, né, de estudo, se não há a possibilidade de acesso a material didático e outras questões necessárias para o estudo, não há, né, de fato, a possibilidade de construção do conhecimento, né, a possibilidade de construção coletiva do conhecimento, que é a nossa principal função aqui dentro do Instituto Federal.
Para além da permanência material, né, então aí garantindo, né, auxílios que pensem, que se efetivem, né, dentro da realidade dos nossos estudantes, né, também é necessário dizer que é preciso conhecer e reconhecer os saberes produzidos e trazidos, né, para o ambiente escolar, pelas pessoas negras e pelas suas comunidades. Então, é preciso valorizar aqueles saberes que vêm junto com os nossos estudantes, né? Então, coisas que eles aprenderam em casa ou nas outras instituições pelas quais passaram, e que a gente pode, a partir do conhecimento científico, debater, aprimorar e valorizar especialmente. Por fim, um terceiro ponto, né, essencial aí quando a gente pensa em ações sociopedagógicas, é pensar de fato uma educação antirracista. Então, e quando a gente fala em pensar uma educação antirracista, não estamos falando em pensar práticas isoladas, né? Há um estudante no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, que também é professor, né? Que é o Michael, que nos provoca a pensar sobre a necessidade da construção efetiva de uma educação antirracista que é diferente da criação, né, de práticas ou de eventos isolados em relação às questões de valorização étnico-racial. Então, é necessário que cada docente né, pense a sua prática, que nós, enquanto técnicos, também pensemos a nossa prática e a efetivação, né, da prática antirracista dentro da instituição. Para além disso, é necessário que os estudantes sejam chamados, né, e se sintam compelidos também dessa, dessa digamos assim, dessa tarefa, né? Que é construir uma sociedade antirracista, que é valorizar os nossos conhecimentos, que é valorizar nossos corpos e a nossa agência. Tá bem? Espero ter contribuído com o debate e fico à disposição. Assim, entendemos a importância dessas ações dentro do ambiente acadêmico, mas algo interessante de sabermos também é o impacto dessas ações diretamente na vida dos alunos do Instituto Federal que são atendidos por essas políticas regularmente. Então, gostaríamos de ouvir o aluno Nicolas do Nascimento contando um pouco sobre suas experiências enquanto aluno atendido por essas ações. Olá, meu nome é Nicolas do Nascimento, eu sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Eu componho a direção do Grêmio Estudantil Ailton Krenak, ocupando a posição de vice-presidente, e também faço parte do conselho de campus como suplente. Quando a Kaone me convidou para falar sobre a minha experiência com o PAP, que é o Programa de Auxílio de Permanência, daqui do Instituto Federal, né, de todos os institutos federais como um todo, a primeira coisa que eu pensei foi sobre como seria a minha vida ou a minha estadia dentro do IFE sem esse auxílio, né? Sem fazer parte das pessoas que recebem esse auxílio. E a grande verdade é que eu não estaria no Instituto Federal hoje em dia. Eu entrei no IFE numa fase muito conturbada financeiramente falando da minha família e da minha rede de apoio. Então, eu meio que precisava trabalhar nos finais de semana para conseguir é, pagar a minha passagem e conseguir estar dentro do IFE, né? Atualmente eu recebo auxílio. O PAP tem várias modalidades, né? Eu participo das modalidades de transporte e alimentação. E eu vou falar um pouco da minha experiência nesses dois âmbitos. Falando sobre o auxílio transporte, ele é essencial dentro do IFE, né? Eu sempre morei em partes mais afastadas do centro da cidade. O Instituto Federal é localizado numa parte já um pouco afastada, né? Mas quando eu ingressei, eu morava no Parque Meia Lua, que é praticamente outro distrito da cidade de Jacareí. E atualmente eu moro no Parque Santo Antônio,
que são... Os dois são áreas periféricas daqui da cidade, né? E a dificuldade de locomoção é muito grande, ainda mais olhando para o preço das passagens, e a gente gasta mais ou menos em média, já pagando meia passagem com a lei, né, de estudante pagar meia passagem e tal, a gente já paga em torno de 80 e 90 reais. E, enfim, sem o auxílio, essa locomoção até o Instituto Federal seria muito mais difícil, né? E sobre alimentação, eu acho importante a gente evidenciar o quanto ela está ligada à nossa qualidade de ensino também, né? É, não importa se a gente tem profissionais de alta qualidade, professores com mestrados e doutorados, com especializações em metodologias de ensino e qualidade de ensino, porque ninguém aprende com fome, essa é a verdade. E dentro do Instituto Federal, isso incluindo os cursos de ensino médio e cursos superiores e técnicos, a grande verdade é que existem pessoas que passam fome dentro do Instituto Federal, que às vezes passam 6 a 7 horas dentro do campus e sem comer absolutamente nada, porque não tem como fazer isso, né? E isso evidencia a necessidade de um bandejão que ofereça alimentos, né, de forma gratuita e saudável, de forma que torne a alimentação acessível dentro do campus. E eu acho que fora desses âmbitos de financiar, entre aspas, o transporte e a alimentação das pessoas, eu acredito que não é só isso, sabe? O Instituto Federal ele tem que valorizar a CSP, o NUGS, o NEABI, todos esses órgãos que fazem o estudo e que fortalecem a luta estudantil no sentido de permanência e de ocupar mesmo os lugares, sabe? É, eu acho que não existe permanência dentro do campus sem que todos estejam acolhidos e até que todos se sintam acolhidos, a gente tem que buscar incessantemente por esse acolhimento totalitário, sabe? Outro aspecto importantíssimo que não poderíamos deixar de citar é a importância da expressão artística dessas pessoas no ambiente onde compartilham uma vida acadêmica. A arte, como meio de resistência, resgata aspectos importantíssimos como luta, preservação cultural e mantém um diálogo com a sociedade espectadora, o que amplia significativamente o reconhecimento da importância desses povos. Assim, sendo exercida dentro de uma instituição, a arte é usada como uma ferramenta educadora para os demais membros que compõem o ambiente acadêmico. Notada a importância, gostaríamos de convidar a poeta, artista, modelo, comunicadora e estudante no Instituto Federal, Érica Santos, para nos contar um pouco da sua experiência enquanto uma notória figura de expressão artística dentro do campus. Salve, eu sou Érica Santos, aluna do 4º semestre de Pedagogia no IFSP, e além disso, eu sou multiartista, comunicadora e poeta marginal. Bom, eu acredito na educação como uma ferramenta transformadora em busca de uma sociedade que tem como objetivo a equidade racial e social. E a minha arte marginal faz o resgate cultural dos meus ancestrais, né? Eu falo sobre a cultura negra, sobre a beleza do povo negro, trago referências do hip hop que estão vivas dentro de mim. Minha arte também denuncia as mazelas, né, vividas no passado, como a colonização, a dizimação da cultura negra e indígena, e hoje com a marginalização dos corpos pretos e periféricos, né? Eu trago sempre a reflexão do que a população preta e indígena contribuiu para o Brasil, como princípio de consciência e também para manter fixo o resgate histórico e cultural. Por isso, eu acho importante as expressões artísticas, né? A arte comunica, a arte toca as pessoas, aproxima ideias, a arte choca quem escuta, e nós somos o que falamos. Isso também se estende de que eu sou a continuação de um sonho, né? Não adianta nada a gente saber da história e não lutar por ela. Só assim eu sinto que a educação pode construir algo diferente. Eu sempre foco na ferida estrutural, né? Que é a questão de refletir, de olhar para os lados e de pensar quantas pessoas negras estão dentro desse espaço, quantos alunos, quantos professores negros e indígenas a gente tem dentro do Instituto Federal. Isso é resultado de uma história que afastou as pessoas pretas e indígenas desses espaços com anos de escravidão e depois com a falsa liberdade tendo os seus direitos negados, né? Eu penso e tenho total certeza de que eu sou um corpo negro dentro da universidade
Eu sou a continuação de um sonho das mulheres e das pessoas pretas que vieram antes de mim e não tiveram a mesma oportunidade que hoje eu tenho, mesmo com muita dificuldade. Quando eu me posiciono dentro desses espaços, né, muitas vezes eu sei que eu incomodo, né? Mas esse é um espaço de luta e pertencimento. Ele faz parte da minha história, né, que é o meu processo de construção na trajetória estudantil. E eu tenho certeza que a minha história, ela vai ser referência para as próximas que estão por vir e por todas as pessoas pretas que eu conheço ao longo dessa trajetória. Hoje, né, fazendo parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas dentro do IF, que é o NEABI, eu também tenho a oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de ampliar conhecimento, de me sentir realmente pertencente do espaço universitário e também da construção de ações na luta antirracista, né? E aí eu penso, né, como futura pedagoga, a gente vê poucas matérias, né, que abordam os temas étnico-raciais, que acabam passando por essas questões que são de extrema importância para a gente realmente construir e se sentir pertencente desses espaços e fazer parte dessa construção mesmo, de verdade. Eu sempre reflito, né, o que ensinamos, iremos ensinar para as nossas crianças, que são a continuação dos nossos sonhos, que são a continuação de nós, são a nossa extensão e são o nosso futuro. A gente precisa tomar a nossa responsabilidade enquanto pessoas comprometidas para poder construir uma sociedade mais justa, que se importa com essas questões. E além do comprometimento, não basta ser antirracista, é preciso unir as nossas forças na luta e ser antirracista. Por isso a construção, né, voltada para a arte e para a cultura, que tocam as pessoas, que traz uma questão de posicionamento, de pertencimento, elas se tornam tão importantes para mim e fazem vigorar o que eu sou dentro do Instituto Federal. Eu sou um corpo negro que fala, eu sou um corpo negro artístico que vive e que pertence. Bom, nosso episódio se encerra por aqui. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram. E se você ouviu até aqui, um beijo e até o próximo episódio.